Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Juraci e hoje nós iremos abordar sobre as orações subordinadas. Lembrando que na língua portuguesa as orações subordinadas elas são divididas em substantivas, adjetivas e adverbiais. Primeiramente, nós iremos tratar das substantivas e, no decorrer das aulas, falaremos sobre as outras, mas falaremos sobre todas, ok? Vamos começar então. Então, antes do assunto propriamente dito, você tem que lembrar que num período composto por subordinação, existe a oração principal e a oração subordinada. Então, aquela oração que representa ou que tem a função sintática de algum termo, né, da oração, você tem a oração subordinada. E essa oração subordinada ela vai se agregar a uma outra, uma detentora aí dessa função sintática. Essa oração vai ser a oração principal. Nesse exemplo que eu coloquei, além de mostrar essa divisão, primeiramente você tem que identificar que realmente se trata de um período composto por subordinação. Ele vai ser composto, claro, quando ele apresentar mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Se ele vai ser subordinado, você vai ter que verificar, tentando isolar aí uma das duas orações e perceber que uma não vai funcionar sozinha, com o auxílio da outra. Então a oração subordinada ela não funciona sem a oração principal ou vice-versa. Outra coisa, para você fazer essa divisão da oração subordinada da oração principal, a dica é você encontrar primeiramente conjunções, né? Dependendo também do tipo de oração subordinada, você vai encontrar conjunções ou vai encontrar pronomes relativos ou verbos dentro das formas nominais, ou seja, do infinitivo, do gerúndio ou do particípio, que são esses elementos que estarão iniciando a oração subordinada, beleza? Então você já vai ter que fazer uma revisãozinha aí sobre as formas nominais e as conjunções subordinadas. Nesse meu exemplo, onde está escrito gostaria de que todos me apoiassem, eu tenho a conjunção que, certo? Aqui, desse ponto, que todos me apoiassem, seria, digamos, a oração subordinada, mas não vai ser dessa forma, porque você vai verificar, e eu também vou dizer, que quando você perceber a presença de uma preposição antes de uma conjunção ou antes do pronome relativo, né, você vai contar o início dessa oração subordinada a partir desta preposição. Então, a oração subordinada aqui neste período seria de que todos me apoiassem, certo? Aí você colocaria uma barra bem que é gostaria, esse verbo aqui sozinho, ele representa a oração principal, certo? Então, digamos, se eu perguntasse ou você tivesse uma pergunta de prova, qual seria a oração principal deste período? Aí você colocaria gostaria, porque ele não está, né, regido aqui ou junto, não tem nenhuma conjunção ou nenhum pronome relativo, enfim. Não há esse termo agregado aqui. Então, este verbo aqui sozinho é a oração principal. E esta outra parte, esta outra estrutura que está agregado a esse gostaria, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, e esse alguma coisa foi respondido através de uma oração, essa oração aqui é a oração subordinada. Então, tá lá o período na questão de prova, divida este período subordinado em oração principal e sua oração subordinada. Um exemplo bem simples. Então você vai lá, identificaria, aqui no caso eu tenho uma conjunção integrante, tem uma preposição na frente dela, então você colocaria uma barra aqui, fazendo a divisão.
esta que contém aqui a conjunção seria a oração subordinada e esta outra estrutura sem a conjunção é a oração principal, certo? Eu coloquei esse exemplo já com a preposição para deixar em evidência esse caso. Você pode encontrar orações subordinadas onde inicia somente pela conjunção ou pelo pronome relativo, ou alguns casos onde a preposição aparece antes desse termo. Se a preposição aparecer, a oração subordinada começa a partir da preposição. Se não tiver nenhuma preposição, você vai colocar a barrinha antes da conjunção ou do pronome relativo, marcando aí o início dessa oração subordinada. Então, a oração que exerce uma função sintática em relação a uma outra oração é a oração subordinada, certo? Então, essa aqui é a parte que você tem que fazer a divisão, até porque a partir dessa divisão que você consegue aí trabalhar o período e descobrir a classificação dessa oração subordinada, seja ela substantiva, adjetiva, adverbial, porque cada uma delas tem uma classificação específica. As subordinadas e substantivas têm 5 classificações, né? Aliás, elas têm 6 classificações. A oração adjetiva tem 2 e a oração adverbial ela tem 9, né? Então é bastante coisa aí para você memorizar e aprender, porque dependendo de uma prova ou de um concurso, vai cair tudo de uma vez. Então você tem que ter esse conhecimento na ponta da língua para poder acertar as questões que caírem para você. Então tá, então aqui nós temos novamente a estrutura, né? Oração principal e oração subordinada. Você faz a divisão com uma barra, né? No seu enunciado, antes daqui da conjunção ou da preposição, se ela aparecer, tá bom? Então vamos lá. Então vamos para as orações subordinadas e substantivas propriamente ditas. Então essas orações subordinadas e substantivas, elas têm esse nome porque elas vão exercer a função sintática de um substantivo. Essas funções sintáticas vocês já viram lá nos termos da oração. Então tem lá o objeto direto, o complemento nominal, o predicativo, o aposto e assim por diante. Então, quando uma frase, uma estrutura frasal, uma oração, estiver exercendo uma função de substantivo, esta oração é uma oração subordinada substantiva. Geralmente, a marca que inicia esta oração subordinada substantiva são as conjunções integrantes que e se. Pode acontecer outras palavras? Pode, mas eu não vou me aprofundar muito a isso, né? Porque senão, para vocês que estão conhecendo essa estrutura de oração subordinada, pode ficar um pouco confuso. Então, de antemão, iremos trabalhar com as conjunções que são mais frequentes, que são as conjunções integrantes que e se, beleza? Então aqui eu tenho outra estrutura, eu tenho desejo que ele volte. Então, aqui no caso, se ela tivesse numa prova no exercício, estaria limpinha, purinha, sem traço, sem nada. Você iria identificar essa conjunção como integrante, que você já tem que ter isso em mente, né? E aqui você já marcaria o início da oração subordinada. Você colocaria uma barrinha. Então, que ele volte é a minha oração subordinada. Desejo é a minha oração principal. Como eu já constatei aqui que é uma conjunção integrante, então eu já vou especular que se trata de uma oração subordinada substantiva. E para eu ter 100% de certeza, eu vou verificar se essa estrutura ela está desempenhando uma função sintática, que seria um dos elementos da oração que eu já mencionei para vocês lá atrás. Digamos, tendo em consideração que eu já saiba todo o assunto. Então eu vou verificar que esse que ele volte trata-se de um objeto direto.
Por quê? Se eu tenho aqui o verbo desejo, eu desejo, que eu está escondidinho aqui. Se você deseja, você deseja algo. Então, esse algo é complemento do verbo desejar, que é transitivo direto. Logo, que ele volte é um objeto direto. Então, aqui, esta oração está tendo a função sintática de objeto direto. E mais para frente você vai aprender como vai ser a nomenclatura dessa oração subordinada substantiva. Mas de antemão, a estrutura da oração subordinada substantiva é essa. Você terá uma conjunção integrante e a oração subordinada vai estar exercendo uma função sintática própria do substantivo. Beleza? Também já eu posso adiantar um macete. Como você, para classificar essa oração subordinada substantiva, você vai descobrir qual é a função sintática que ela está exercendo, você pode trocá-la pela palavra isso. E daí trabalhar com aquela estrutura do período simples. Daí você descobre qual é a função sintática e depois só faz a nomenclatura correta. Muita coisa, né, gente? Mas calma que vai dar tudo certo e vocês vão entender direitinho conforme eu vou passando os exemplos. Os exemplos, vocês vão perceber que eles estão limpinhos, eu não fiz nenhum tipo de marcação, até porque se eu já deixasse tudo pronto, você ia focar nos riscos ou, enfim, nas legendas que estariam lá. Então a frase vai estar limpa e você só vai saber do que se trata direitinho quando você colocar o vídeo para rodar, que eu vou estar explicando o passo a passo. Aí você vai ter que memorizar, certo? Porque então, até então não vai estar aparecendo os riscos no vídeo. Aí você pode até estar fazendo no caderno, então numa folha à parte. A partir do momento que eu vou falando, você vai riscando e escrevendo aí em casa no seu caderno, tá bom? Então vamos continuar. A classificação. Como eu disse, a oração subordinada substantiva ela vai exercer a função sintática que os substantivos podem estar exercendo, beleza? Dentre aqueles montes de elementos da oração que o substantivo pode estar representando, as orações subordinadas substantivas vão exercer essas 6 estruturas, esses 6 elementos. Dependendo desse elemento, ela vai ter um nome específico. Então, de antemão, vamos primeiramente conhecer o nome das orações subordinadas substantivas. Lembrando que dependendo da resposta ou do professor, enfim, da questão, você vai classificar a oração colocando oração subordinada substantiva tal, que vai ser aqui de acordo com a frase que você estiver analisando. Então, a oração subordinada substantiva, ela pode ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 classificações para a oração subordinada substantiva, beleza? Então, agora a gente vai verificar quais seriam esses elementos de oração que essas estruturas vão estar representando dentro desse período subordinado, tá bom? Então vamos continuar. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela vai exercer a função de sujeito do verbo da oração principal. Então verifiquem aqui nesse enunciado, nesse conceito, as estruturas que estão escritas aqui para você se familiarizar o que você tem que procurar, o que você vai ligar com o que e o conceito do termo que está sendo representado. Porque esses termos da oração que vão ser mencionados aqui, vocês obrigatoriamente já terão que saber o que eles são e como encontrar, porque essa aula já foi dada lá no início do bimestre, que são os elementos da oração. Então, o sujeito, você tem que lembrar que é aquele termo responsável pela ação verbal. Então, esse sujeito que antes, lá no período simples, era representado por uma ou duas palavras, na questão da oração subordinada,
vai ser representado por uma frase, por uma estrutura frasal, por uma oração. Então, por isso que vale lembrar a questão do macete. Você vai pegar a oração subordinada quando você tiver certeza de onde ela começa e onde ela termina, e você vai substituir pela palavra isso. Esse isso vai estar exercendo uma dessas 6 funções sintáticas. Quando você descobrir a função, você descobre o nome da oração subordinada substantiva aí na questão que você vai estar fazendo. Então aqui está o nosso primeiro exemplo. É provável que ele chegue ainda hoje. Então primeiro você vai ter que separar a oração subordinada da oração principal. Então, como eu disse, no que diz respeito à substantiva, você vai verificar a questão da presença da conjunção integrante que ou se. Nesse caso, nós temos a conjunção integrante que. Então, você pega aí no seu rascunho, no seu caderno, e coloca um traço bem aqui, uma barra, bem aqui, ó. Aí você vai separar. É provável, barra, que ele chegue ainda hoje. Então, foi feita a divisão. É provável, é a minha oração principal, que ele chegue ainda hoje, é a minha oração subordinada substantiva. Aí você vai fazer a substituição. Você pode pegar que ele chegue ainda hoje e trocar isto aqui pela palavra isso. Então a frase seria: é provável isso. Ou, se você colocar na forma direta, isso é provável. Então já coloca na mente aí você no seu rascunho. Isso é provável. Aí você vai fazer a análise sintática para poder descobrir qual é a função desse isso. Isso é provável. Perguntando para o verbo, você vai perguntar. Aliás, você vai fazer a pergunta: o que ou quem é provável? Qual é a resposta? Isso. Então, este isso, ele vai estar exercendo a função de sujeito da oração. Se esse isso, neste exemplo, está exercendo a função de sujeito da oração, então essa oração subordinada que ele chegue ainda hoje está representando a função de sujeito. Por isso, a sua resposta já está dada. Você colocaria lá no seu caderno: oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque que ele chegue ainda hoje está exercendo a função de sujeito do verbo da oração principal, que seria esse é aqui. Beleza? Ficou complicado? Volta o vídeo e dá uma conferida novamente. Se a dúvida ainda persistir, escreve aí no canal que eu vou estar retornando para você de alguma forma para tentar esclarecer melhor, tá ok? Então vamos para o próximo caso. A oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela exerce a função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. Então você já vai ter que lembrar dessa estrutura aqui. O que seria o objeto direto? Primeiro, o que seria um objeto? O objeto é o complemento verbal. E ele é direto porque vai se tratar de um complemento de um verbo transitivo direto. Então você já vai ter que ter esse conhecimento aí. Passando para a oração, você vai lá primeiro e faz a divisão. Espero que você se case. Eu tenho a conjunção integrante, tenho aqui a barra que eu vou colocar em frente dessa conjunção integrante, separando então a oração principal, que é espero, e a oração subordinada substantiva, que você se case. Descoberta a oração subordinada, você vai lá e vai para a dica. Troca pela palavra isso. Aí você coloca aí no seu rascunho: espero isso. E vai fazer a análise sintática para descobrir a função da palavra isso nessa nova frase imaginária aí que você vai utilizar como exemplo. Então, espero isso. Aí você vai: eu espero isso, porque o pronome está escondidinho aqui.
Eu espero isso. Quem espera, espera algo. O verbo esperar é transitivo direto. Se a palavra isso está completando o sentido desse verbo transitivo direto, logo a palavra isso é um objeto direto. Se eu descobrir a função sintática desta palavra isso como sendo um objeto direto, logo que você se case é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então é assim que você vai trabalhar. Você pega, descobre quem é a oração subordinada, troca essa oração pela palavra isso, forma a nova frase e tenta descobrir, analisando sintaticamente, qual é a função da palavra isso. Assim que você descobrir a função da palavra isso, você descobre a classificação da oração subordinada que você tem aí na mão. Certo? É assim que vai fazer em todas as 6, beleza? Em todas as 6 não, se eu não me engano, a última é a que não dá para fazer, mas ela, como ela vai ter uma marca de escrita, fica fácil de descobrir quem ela é sem usar o artifício da palavra isso, tá bom? Então vamos continuar. A oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Então ela vai exercer a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Então você vai lembrar que o objeto indireto, diferente do direto, ele vai vir acompanhado de uma preposição, ou seja, a preposição vai aparecer na frase. E vocês lembram o que eu disse lá no início? Que quando a preposição aparecer na frente da conjunção ou na frente do pronome relativo, você vai colocar a barra de divisão na frente da preposição, que é o caso que nós temos aqui. Necessitávamos de que nos ajudassem. Então, eu já identifico aqui a conjunção integrante, identifico aqui a preposição e eu colocaria uma barra aqui na frente da preposição. Necessitávamos fica sendo a oração principal, de que nos ajudassem fica sendo a nossa oração subordinada, certo? Então, a partir daí, a gente troca essa oração subordinada pela palavra isso. Então, nós, que está escondidinho aqui, necessitávamos disso. Ah, não era isso? Não, gente. Se você lembrar lá nas preposições, quando a gente pega uma preposição e junto com uma outra palavra, a gente, forma uma palavrinha nova. Então, de mais isso fica disso. Não tem problema nenhum. Então, vamos continuar. Nós necessitávamos disso. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, o verbo necessitar, ele é transitivo indireto. Disso, que completa o sentido do verbo necessitávamos, logo vai ser um objeto indireto. Então, eu já descobri qual é a função sintática da palavra isso. É um objeto indireto. Portanto, de que nos ajudassem é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Certo? Essa seria a resposta. Então, só lembrando, nada vai adiantar você seguir nesse assunto se você não tiver aprendido estes elementos da oração nas aulas anteriores. Então, se você ainda tem dúvida de como encontrar o que é ou como é formado esses elementos aí que vão representar a oração subordinada substantiva, parem o vídeo e vão fazer uma revisão de elementos da oração. Quando vocês tiverem pleno conhecimento desses elementos da oração, aí vocês retornem para cá, que daí você aprende melhor e mais rápido, porque senão você vai ficar com um monte de lacuna aí e não vai entender nadinha, tá bom? Próxima. A predicativa, a oração subordinada substantiva predicativa, ela vai exercer a função sintática de predicativo do sujeito. Então, você vai lembrar o que é um predicativo do sujeito.
O predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao sujeito da oração e esse termo é ligado ao sujeito por um verbo de ligação, ou seja, o verbo de ligação vai aparecer nesta frase. Você também tem que ter, né, a lembrança de o que é um verbo de ligação. É um verbo que ele não tem significado, né? Ele não é significativo, ele está ali somente com a função de ligar o termo ao sujeito, beleza? Então eu tenho aqui, ó, minha esperança é que sejas feliz. Então eu já tenho aqui a conjunção integrante, colocaria uma barra aqui e isolaria. Minha esperança é, seria a oração principal, que sejas feliz é a minha oração subordinada, certo? Como eu já tenho conhecimento prévio, eu sei que nesta posição que ele está aqui, se trata de um verbo de ligação. Então ele está aqui para ligar uma coisa a outra, certo? Partindo também do meu conhecimento prévio, eu sei que dentro dessa oração principal, minha esperança é, esse termo minha esperança é um sujeito. Se eu estou dizendo que ela é alguma coisa, então eu estou atribuindo uma característica a este termo. Que característica seja essa? Que sejas feliz, ou seja, minha esperança é isso. Isso aqui é uma característica, é algo que eu estou dizendo sobre o sujeito. Então, isso que eu substituo aqui na oração subordinada seria um predicativo do sujeito, porque é uma característica, é algo que está sendo dito sobre este sujeito que está na oração principal. Portanto, que sejas feliz é uma oração subordinada substantiva predicativa, certo? E é assim mesmo, esse nome grandão, você tem que se habituar com isso, a sintaxe é extensa e você vai precisar dela sim, tá? Então não pensa que isso nunca vai cair numa prova, eu não vou precisar disso para nada, mas você vai. Ou vai ser numa questão de prova, ou vai ser numa questão de concurso, ou na redação do Enem. Para você construir uma redação, né, que preste bacana, você tem que ter domínio das orações subordinadas, porque senão, enfim, é outro assunto aí que a gente vai discutir em outros vídeos, tá bom? Continuando. A oração subordinada completiva nominal. Então, a oração completiva nominal, ela vai exercer a função de complemento nominal de um nome da oração principal. Como assim de um nome? Você vai lembrar que o complemento nominal é aquele termo que completa o sentido de um nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Nas orações subordinadas substantivas, geralmente esse nome é um substantivo. Então, eu vou ter um substantivo na oração principal que ele vai precisar de um complemento para ele fazer sentido. Este complemento vai ser representado pela oração subordinada. Por isso que ela é chamada de completiva nominal. Vamos verificar no exemplo. Tenho medo de que me traias. Verifiquei aqui a presença da conjunção integrante. Verifiquei novamente a presença de uma preposição, então o traço de divisão vai ser bem aqui, logo aqui, antes da preposição. Então, tenho medo é a minha oração principal, de que me traias é a minha oração subordinada substantiva. Agora a gente vai descobrir qual é a função que ela tem. Vamos trocar pela palavra isso. Então, eu, que está escondidinho aqui, tenho medo disso, que seria de mais isso, disso. Se você tem alguma coisa, você tem o quê? Medo. Então, medo completa o sentido do verbo. Tudo bem. Só que se você tem medo de alguma coisa. E eu tenho medo do quê? Disso, que é representado pela minha oração subordinada. Então, a palavra medo é um substantivo.
e ela está precisando de complemento. Se você tem medo de alguma coisa. Aqui no meu exemplo, eu tenho medo de quê? De que me traias, ou disso. Então, portanto, de que me traias é um complemento nominal, está exercendo a função de complemento nominal. Por isso, eu tenho aí uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, certo? Nunca se esqueçam de colocar a barra de divisão antes da preposição, quando ela aparecer antes da conjunção ou do pronome relativo, certo? Beleza. A positiva é a nossa última oração substantiva. Ela, no caso, não dá para fazer o lance, né, da palavra isto, né, por causa da questão mesmo da leitura e da classificação aí desse termo, mas não é por isso que não tem uma certa facilidade de classificar essa oração apositiva. Ah, professor, qual é o macete? Geralmente, na maioria delas, a oração subordinada positiva ela vem separada da oração principal pelos dois pontos, tá? Geralmente ela vem dessa forma, ou por um travessão, enfim, vai vir um sinal de pontuação separando a oração subordinada positiva da oração principal. Mas se não vier, digamos assim, né, ter uma treta lá, o professor não colocou de propósito. Então você vai ter que verificar pela classificação, não, pelo conceito do aposto, que é um elemento da oração que a gente viu lá nas aulas anteriores. O que é um aposto? Um aposto é um termo que explica outro que já foi mencionado. Ou o aposto é uma estrutura que explica um termo que já foi mencionado. Então, eu tenho uma palavrinha na frase, houve a necessidade de eu explicar o que seria essa palavrinha na própria frase. Essa explicação é um aposto, que é o que acontece aqui. Espero sinceramente isto, que vocês não faltem, mas. Então eu tenho essa palavra isto. Aí você vai, isto que? Cuidado para você não confundir isso aqui com complemento nominal, porque complementar é uma coisa e explicar é totalmente diferente, certo? E no caso lá do complemento nominal, ele tem preposição e a positiva não. Então vamos lá. Esta palavra, ela foi explicada na própria frase. Espero sinceramente isto. Isto o quê? O que seria este isto? Então foi explicado que esse isto seria que vocês não faltem mais. Então essa estrutura que vocês não faltem mais, que é nossa oração subordinada, ela está desempenhando a função de aposto, porque ela está explicando, ela está esclarecendo um termo que já foi mencionado antes. Então você colocaria a barra divisória, claro, aqui na frente da conjunção integrante e você colocaria lá na sua resposta. Que vocês não faltem mais é uma oração subordinada substantiva apositiva. Espero sinceramente isto é a nossa oração principal. É complicado? É extenso? É, mas como eu disse, se você tiver o conhecimento já dos elementos da oração, que é obrigatório porque se trata de aulas anteriores, quando chega aqui na oração subordinada substantiva, não tem muita dificuldade, porque a estrutura é única de acordo com a função sintática que essa oração está desempenhando. Então, se você sabe como encontrar um sujeito, um aposto, um objeto, um predicativo e um complemento nominal, você vai conseguir identificar facilmente essas orações subordinadas substantivas. E outra coisa, você só vai aprender mesmo treinando. Então, procurem na internet, procurem nas gramáticas, exercícios onde pede para você fazer a identificação e a classificação de orações subordinadas substantivas, que daí você vai treinar bastante e vai aprender com certeza o assunto. Então, qualquer coisa é só retomar o vídeo
Se tiver mais alguma dúvida ou algo que eu não tenha falado ou que eu tenha me equivocado, você pode postar aí nos comentários, tá? Que eu vou estar lendo e respondendo, interagindo com vocês. Muito obrigado. Qualquer coisa é só perguntar. Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau.